Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre velocidade média, isso mesmo, vamos dar continuidade àquele nosso assunto do que já estudamos sobre variação de espaço e variação de tempo. Mas a pergunta é, o que é velocidade média? Velocidade média não é nada mais que nada menos do que o espaço, a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui vamos ver que esse triângulo significa variação. O S significa espaço e o T significa tempo. Aqui representamos com V e o M a velocidade média, certo? Imaginem que aqui é o Samuel, tá? O Samuel é bem grandinho. Cada passo que o Samuel dá é 1 metro. Então, um passo, 1 metro, 2 passos, 2 metros, 3 passos, 3 metros. E a cada passo que ele dá representa 1 segundo. Cada passo, 1 segundo. Um passo, 1 segundo, 2 passos, 2 segundos, 3 passos, 3 segundos. Então, o Samuel está andando 1 metro por segundo. E existem várias unidades de medidas, mas a do Sistema Internacional, que a gente mais usa, é metros por segundo, certo? E aqui no Brasil é muito utilizado também quilômetros por hora. Mas, por exemplo, a pergunta é essa. Se tiver em metros por segundo e a questão pedir quilômetros por hora, o que eu faço? Isso é simples, bem simples. Você vai apenas multiplicar 3,6, que vai dar em quilômetros por hora. Mas se tiver em quilômetros por hora e eu quiser em metros por segundo, mais fácil ainda, você vai dividir, certo? E aí a pergunta é, por que 3,6? E aqui eu vi uma explicação bem rápida. 3,6 é como se fosse uma regra. Eles facilitaram para vocês a aprendizagem. Como assim? Toda vez que vocês fossem fazer o cálculo, vocês teriam que fazer essa regra de 3. 1 vezes 1000. Voltando um pouquinho. Uma hora tem 3.600 segundos. Horas e segundos. 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Metros por segundo, quilômetros por hora. Você vai fazer esse por esse e esse por esse. Bem, vai ficar 3.600 dividido por 1000, certo? Que vai resultar em 3,6. Então, esse 3,6 só é para diminuir o serviço que vocês vão ter. E esse 3,6 vai servir como regra básica para você transformar metros por segundo multiplicando e quilômetros por hora em metros por segundo dividindo. Muito bem, agora eu vou aqui fazer uns exemplos para a gente praticar. Certo. A primeira aqui, eu quero transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora. E como eu vou fazer isso? Eu vou colocar 10, que é 10 metros por segundo, vezes 3,6. 10 vezes 3,6 é igual a 36 quilômetros por hora. Vai de outro. Certo. E aqui no 20? 20 vezes 3,6. Certo. Tem muita gente que tem dificuldade em multiplicar ou dividir com vírgulas, né? Também tem em forma de fração. 20 vezes 36, como seria 36 em forma de fração? Tem apenas uma casa decimal, então seria 36 sobre 10. Eu corto esse zero com esse zero, fica 2 vezes 36, que dá 72 quilômetros por hora, certo? Aqui no 30, certo? Ficaria 30 vezes 36 sobre 10, certo? Isso com esse. 3 vezes 36 dá 108 quilômetros por hora. E aqui no 40 vai ser 40 vezes 36 sobre 10. Tá? Dá 144 quilômetros por hora. Ok? Transformando metros por segundo em quilômetros por hora. Exemplo. Um veículo desloca-se em uma velocidade de 200 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é de quanto? Bem,
Aí, o que vamos fazer? Você vai pegar 216, vai dividir por 3,6. 216 dividido por 3,6. Eu elimino a vírgula, né, e adiciono um zero. 21 para 36 não dá. 216, 6 vezes 36 dá 216. Para 216, nada. Baixa outro zero e a regrinha do 0,0 se adiciona o zero do outro lado, então resta nada. O que nos resulta em 60 metros por segundo. Agora vamos fazer alguns exemplos de velocidade média. Eu trouxe aqui um para a gente praticar, bem fácil. Ó, um carro parte de São Paulo. Um carro vai sair de São Paulo, certo? Às 8 horas da manhã e chega a Minas Gerais meio-dia. Ele saiu 8 horas da manhã de São Paulo e chegou meio-dia em Minas Gerais, certo? Após percorrer 320 quilômetros, calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro. Ele percorreu 320 quilômetros, certo? Quando você for resolver uma questão dessas, a primeira coisa que você vai prestar muita atenção é nas medidas, se elas estão iguais. Aqui está quilômetros e aqui horas. Então, essa está ok. E aí você vai pegar essa fórmula. Velocidade média, certo? É igual variação do espaço. Quanto ele percorreu? 320. 320 dividido pela variação de tempo. Quanto tempo ele levou de São Paulo até chegar em Minas Gerais? Isso mesmo, 4 horas. Certo? Então, você vai dividir 320 dividido por 4. Velocidade média é igual a 80 km por hora. Agora vamos de mais um exemplo de velocidade média. Mais uma questãozinha para a gente responder. Um carro percorre 90 km de São Paulo a São José dos Campos em 1h30 e para por 1 hora. Em seguida, percorre 110 km em 2h30 até Cruzeiro. Qual a velocidade média neste percurso? Como já falado, o importante é sempre olhar se as medidas estão sempre coerentes. Quilômetros, horas, quilômetros e horas. Então, tá tudo ok. Vamos lá. Um carro, ele tá em São Paulo, certo? E ele vai de São Paulo até São José dos Campos, SJC. Ele leva 1h30 para chegar em São José dos Campos com 90 quilômetros, certo? Ele para lá 1 hora e depois disso ele vai até Cruzeiro. De São José dos Campos até Cruzeiro foram 2h30, certo? E 110 quilômetros. Bem, vamos usar a regra da velocidade média. Delta S sobre delta T. 1h30 mais 1 hora que ele ficou parado, porque essa hora conta, mais 2h30. No total, dá 5. E 200 foi o percurso que ele levou para chegar até Cruzeiro, de São Paulo a Cruzeiro. Certo. Vamos lá. Velocidade média, 200 dividido para 5 dá 40. Então, esse carro percorreu 40 km por hora. Bem, pessoal, essa foi a explicação da aula de hoje. E eu vou deixar um link de apoio para vocês e também vou mandar um PDF com as explicações tudo certinho para vocês. E também via WhatsApp eu vou mandar uma atividade, tá bom?
E vão se preparando porque o nosso tema é aceleração e eu espero que todos vocês participem. Obrigada e até a próxima.